Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra das Conversas Neuromusicais. Hoje a gente tem aqui o Carlos Alberto Leite Filho, que é fonoaudiólogo formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E atualmente, ao mesmo tempo, em que ele realiza duas outras graduações, uma no bacharelado em Ciência e Tecnologia e outra no bacharelado em Neurociência da UFABC. Ele realiza também um doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora doutora Eliane Xoxá. Desde a primeira graduação, ele desenvolve pesquisa na área de processamento auditivo central, mais especificamente na relação entre percepção auditiva e ouvido absoluto. Outras áreas de interesse do Carlos incluem desenvolvimento e padronização de testes comportamentais de processamento auditivo central, alterações auditivas na infância, relações entre sono e audição e estatística aplicada às ciências da saúde. Então, Carlos, super bem-vindo às Conversas Neuromusicais, é um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Vou deixar a palavra com você. E só lembrando aqui, quem está participando dessa palestra hoje com a gente, que fiquem à vontade para ir colocando as perguntas no chat ao longo da palestra, e no final da fala do Carlos, se quiserem abrir câmeras e falar diretamente também, fiquem à vontade para abrir os microfones, ok? Então, vamos lá. Obrigado, Patrícia, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo convite, Patrícia, queria agradecer aí pelo convite do Projeto Neuromúsica, que foi o projeto que me trouxe aqui para a UFABC lá em 2015, né, quando estava ainda nos primórdios. Eu vim conhecer a UFABC por conta de uma palestra que a Patrícia estava dando lá sobre ouvido absoluto, e aí me apaixonei pela universidade e vi que era um lugar que eu poderia dar continuidade aos meus estudos. Então, obrigado aí pela presença de todos. Vou projetar aqui minha tela. Vamos lá. Aí vocês me falam se está aparecendo aí. Está aparecendo certinho? Legal, bacana. Bom, então vamos lá. Qualquer coisa, se der algum problema na comunicação, porque hoje a gente está com os meios de comunicação um pouco estranhos aí, mas vocês me avisam, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre percepção auditiva e ouvido absoluto, né? Os correlatos comportamentais, eletrofisiológicos e neuroanatômicos desses tópicos, né? E aí eu vou começar definindo um pouquinho o que a gente vai chamar aqui de ouvido absoluto e o que a gente vai chamar de percepção auditiva. O ouvido absoluto, eu acho que todo mundo que já teve um pouco de contato com música já ouviu falar sobre isso. É um tema que, nossa, é trending topics, assim, né? Uma coisa que faz muito sucesso, que é essa habilidade de nomear ou produzir as notas sem uma referência externa, né? Então, diferente de um músico com ouvido relativo, que precisa ali de uma referência, o músico que tem esse ouvido absoluto, ele não vai precisar de outra nota para guiá-lo. E eu gosto muito dessa imagem que está aí no nosso slide, porque ela faz essa analogia muito interessante entre identificar uma nota e identificar uma cor. Então, a gente não precisa ver o vermelho para saber que a outra cor é azul. A gente bate o olho e sabe que aquilo é azul, né? E o músico com ouvido absoluto é a mesma coisa. Você toca uma nota, ele vai saber se é um fá sustenido, se é um sol, se é um mi, né? Parece muito simples, mas a gente vai ver que o assunto o buraco é mais embaixo. Então, a gente sabe que a prevalência disso, né? O que os estudos determinavam, né? Até a gente começar a questionar o que é ouvido absoluto, né? Que 0,01% da população em geral tem, e de 7 a 15% nos músicos não asiáticos, né? E por que não asiático? Por que eu trouxe essa especificidade? Porque o ouvido absoluto tem uma gênese multifatorial. É uma gênese que ela envolve tanto questões ambientais quanto questões genéticas. Parece que as duas coisas estão envolvidas. E uma delas é a fluência em línguas tonais. E aí, por exemplo, né, na Ásia, né, principalmente no leste asiático, a gente vai ter ali línguas tonais, a gente vai ver a associação dessas línguas tonais com uma capacidade mais aprimorada da identificação de notas. Outras coisas que estão envolvidas com a gênese do ouvido absoluto incluem treinamento musical antes dos 7 anos de idade, né? Inclusive numa pesquisa que a própria professora Patrícia desenvolveu aí, né? E
outros fatores apontam mais para uma questão genética, né? Então, tem alguns estudos que argumentam sobre um padrão mendeliano de distribuição na população, e também outros estudos já encontraram, de fato, genes associados, né, com esse ouvido absoluto. Então, parece que as duas coisas estão ali conversando entre si. Legal, né? Mas, quais são os processos mentais e neurais que o músico com ouvido absoluto realiza para conseguir nomear uma nota? E é isso que eu quero explorar um pouco hoje com vocês, e, na verdade, eu sinto informá-los que a gente vai sair com mais perguntas do que respostas hoje, mas tudo bem, eu espero que vocês curtam essa viagem aí junto comigo, né? Quando a gente está falando de quais são os processos neurais que estão por trás do ouvido absoluto, a gente vê que tem, na verdade, uma guerra na literatura, uma briga mesmo, entre duas hipóteses, né? A hipótese cognitiva e a hipótese perceptual. A hipótese cognitiva, ela propõe que o ouvido absoluto decorre de uma memória de longo prazo excepcional para tons musicais e a capacidade de associar essa memória a um rótulo verbal. Então, ela tem a ver ali com processos cognitivos mais altos do nosso sistema nervoso central. Já a hipótese perceptual, ela propõe que o ouvido absoluto decorre da capacidade de colocar tons musicais em categorias extremamente específicas, ainda nos primeiros estágios da percepção auditiva. Então, é algo mais precoce, algo mais puramente sensorial. E como uma vez eu vi o professor Marcelo Caetano, daqui da Neuro mesmo, falar, quando você tem duas hipóteses que elas brigam muito entre si, explicando um fenômeno, é provável que, na verdade, o que explica esse fenômeno é uma mistura das duas hipóteses, né? E aí, esses dois artigos que eu coloquei aí, eles exploram um pouco melhor esse embate das duas hipóteses. E aí a gente vai ver, primeiro ali de Leipold, de colaboradores, que é de um grupo da Suíça, né, muito, muito ativo aí, tenta conciliar um pouco mais as coisas, e ali ao lado de Kim e Knerscher, ele já é mais a favor da hipótese perceptual e em detrimento da hipótese cognitiva. Hoje a gente vai falar mais da hipótese perceptual, mas por uma questão de um interesse pessoal meu como fonoaudiólogo, né? Como fonoaudiólogo, eu tive a oportunidade de estudar muitos processos perceptuais, auditivos, né? Então, estudar a audição como uma coisa pura em si, né? E aí, por conta desse embasamento, vamos falar assim, eu comecei a me interessar por entender qual era a influência da audição, sem levar em conta a memória, sem levar em conta a atenção, sem levar em conta a cognição, qual era a influência da audição, da percepção auditiva no ouvido absoluto, né? Então, é dessa hipótese que a gente vai falar aí hoje. Então, no artigo de Leipold, de colaboradores, eles comentam que a gente pode argumentar que tem duas vias ali no córtex cerebral que vão falar a favor de uma conciliação entre essas duas hipóteses. A gente teria uma via que ela é ventral, que vem ali do plano temporal até o córtex a via ventral, que vem do plano polar até o giro frontal inferior, que está mais relacionada com a percepção, e uma via que vai do plano temporal até o córtex pré-frontal dorso lateral, uma via dorsal, que está associada à colagem do rótulo verbal naquela nota. Então, a gente tem essas duas coisas, e acho que hoje a gente vai estar falando mais sobre a ação dessa via ventral, né? Então, essa via que faz a gente, desde lá do começo da nossa via auditiva, começar a ter ali uma categorização mais específica das notas que a gente ouve, e que em alguns indivíduos vai dar ali origem à habilidade de ouvido absoluto. E aí eu preciso definir com vocês o que é percepção auditiva, para estar todo mundo falando a mesma língua aqui. E aí eu vou tomar a licença de falar da definição que as sociedades da minha profissão definem, né? A Academia Americana de Audiologia e a Academia Americana de Fonoaudiologia. E aí eu vou emprestar a definição de processamento auditivo e usar quase como um sinônimo de percepção auditiva. E aí a gente vai chamar percepção auditiva daquele processamento perceptual que é subjazido por uma atividade neurobiológica da via auditiva e que dá origem a habilidades auditivas básicas. Por exemplo, localização sonora, discriminação, aspectos temporais da audição, discriminação de frequência, intensidade, discriminação temporal, desempenho auditivo com sinais acústicos competitivos ou degradados, enfim, todas essas coisas que não estão envolvidas, por exemplo, com memória, com atenção, que tem a ver com uma análise da informação auditiva mais sensorial, mais pura, tá? Eu não vou definir tudo isso que está aqui, eu vou comentar só algumas coisas à medida que for ficando importante para a gente. Mas o importante é a gente entender o que eu estou chamando de percepção auditiva aqui, tá bom?
E aí, dentro dessa ideia da percepção auditiva, é interessante a gente falar sobre percepção de frequência, porque se o que define uma nota é a frequência fundamental dela, né, a gente vai ter que falar sobre percepção de frequência para entender qual que é a influência da percepção dessa frequência na identificação de uma nota. E aí, muito rapidamente, para explicar como um ser humano entende, né, como um ser humano consegue perceber a diferença de frequências, a gente tem que falar de duas teorias, a teoria da sincronia de fase e a teoria da tonotopia. A teoria da sincronia de fase propõe que os nossos neurônios da via auditiva têm ali uma capacidade de sincronia temporal com o estímulo que é apresentado muito apurada. Então, essas duas imagens que eu trago aqui são do livro do Roberto Lente, 100 bilhões de neurônios, e aí ele mostra, por exemplo, que um som de 300 Hz, toda vez que você tem um pico de condensação do ar, você tem um disparo neural, né? Então, ocorre aqui uma sincronia de fase, o neurônio está sincronizado com o som que é apresentado a ele. Quando isso sobe para estações mais altas da via auditiva, a gente vai ter ali um processamento que percebe que, ok, temos um neurônio disparando em 300 Hz, então a frequência fundamental do meu som é 300 Hz. E também a gente tem a teoria da tonotopia, que vai falar mais sobre um aspecto espectral do som. A nossa cóclea, o órgão sensorial da audição, está dividido ali em várias regiões que respondem a sons de alta, média ou baixa frequência, e quando e cada célula ciliada ali na nossa cóclea, que vai responder a um som específico, vai estar conectada a um neurônio específico, e toda essa organização tonotópica, essa organização que responde especificamente a certas frequências, se mantém desde a cóclea até o giro de Herschel, até a área auditiva primária. Então, por exemplo, quando você tem uma ativação de 200, 400, 600, 800, 1000 Hz, o nosso sistema auditivo vai olhar para isso e entender, ok, é um som que a frequência fundamental é 200 Hz, porque foi ativando regiões múltiplas ali daquele som. Então, essa é uma análise mais espectral. E aí são essas duas coisas juntas que vão trazer, de fato, a percepção de frequência. Hoje, o que eu quero que a gente saia sabendo aqui, né? Ainda que a coisa seja uma grande bagunça na literatura, qual que é a noção que a gente tem que sair hoje? Né? Que tem evidências de que, de fato, o subprocesso perceptual atua para fazer a percepção, a identificação absoluta de uma nota acontecer. E isso aparece tanto em métodos eletrofisiológicos quanto comportamentais e de neuroimagem. No entanto, a gente tem uma grande briga na literatura por conta da heterogeneidade dos métodos, né? A gente não consegue nem chegar a um consenso sobre o que é ouvido absoluto. O que eu vou chamar de ouvido absoluto? Qual teste eu vou usar para dizer que o indivíduo tem ou não? Qual estímulo eu vou usar? Se eu vou usar um tom de piano, se eu vou usar um tom puro, se eu vou usar um tom de flauta, se eu vou usar voz. A gente não conseguiu chegar ainda nesse consenso, que dificulta muito a reprodução de alguns resultados. A gente vai falar disso mais para frente. E aí depois eu vou apresentar um pouquinho da pesquisa que eu estou fazendo no meu doutorado, que também tangencia aí essa questão, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer uma viagem aí pela literatura antes de entrar de fato na minha pesquisa. E aí eu vou mostrar coisas que falam a favor e contra essa hipótese perceptual aí do ouvido absoluto. E o primeiro artigo que eu queria comentar com vocês é esse de Fujisaki e Kashino, um artigo feito uma pesquisa feita no Japão, em 2005, que fala sobre as contribuições de pistas temporais e de localização tonotópica na percepção de tons em possuidores de ouvido absoluto. Então, ali a gente teve 3 grupos, com ouvido absoluto, músicos sem ouvido absoluto e não músicos, de 18 a 32 anos, todos do gênero feminino. E esses três grupos foram expostos a tons musicais apresentados em 3 tipos de estímulo. Estímulo Narrow Band Noise, que é esse NBN, estímulo Iterated Rippled Noise, que é esse ruído ondulado iterado, e o ruído de tom puro, tá? o tom puro, né? Não é ruído. Por que eles fizeram esses 3 estímulos? O Narrow Band Noise, ele não tem uma certa periodicidade, ele é um som bem esparso que vai ativar uma determinada região. Então, aqui, as pistas temporais não vão ajudar muito a gente a identificar qual que é a nota. Aqui a gente tem, né, os espectros das notas, né? Dó 4, Mi 4, Sol 4 e um Dó 5. Então, aqui, para eu identificar que essa nota é um Dó 4, eu preciso usar mais as pistas de localização tonotópica. Já o ruído IRN, ele já tem
muito menos definido o local que está sendo estimulado e muito mais definida a periodicidade do ruído. E é essa periodicidade que vai dizer para mim se aquilo se trata de um dó, de um mi ou de um sol. Já o tom puro, a gente tem as duas pistas bastante definidas, então seria o tipo de estímulo mais fácil. E vamos ver o que eles acharam aqui, né? Quando a gente está falando em identificação do croma, e aí eu tenho que abrir um parênteses para explicar, o croma é o nome que a gente dá para a nota, certo? O Dó 3, Dó 4, Dó 5, Dó 6, todos eles são Dó. Esse é o croma dele. A altura já diz respeito à oitava em que aquela nota está localizada. Então, primeira oitava, segunda oitava, terceira oitava, né? Então, são formas diferentes ali, né? E aí eles partem do princípio que o croma está mais relacionado com questões temporais e a altura mais relacionada com questões de localização tonotópica. E é justamente isso que acontece. Quando você vai ver os acertos do indivíduo em relação ao croma, eles se mantêm intacto quando é o tipo de ruído IRN, que é aquele temporal. O ruído narrowband noise o ruído narrowband noise prejudica a identificação do croma, ou seja, quando você perde a pista temporal, prejudica o croma. Por outro lado, quando você perde a pista de localização, que é o que acontece no IRN, né, de localização tonotópica, você perde o desempenho na identificação de altura. E aí eles concluem que pistas temporais são mais relevantes para a identificação do croma, enquanto pistas de localização tonotópica são mais relevantes para a identificação de altura. E eles chegam até na ousadia de proporem que treinos musicais mais voltados para identificação de intervalos que têm pistas temporais levariam a pessoa a ter um ouvido absoluto. Por exemplo, uma quinta justa, uma oitava, são relações entre notas em que você tem periodicidades relacionadas. E aí, esse tipo de treino levaria ao desenvolvimento de um ouvido absoluto, né? Eu, particularmente, acho uma proposta bastante ousada você trazer essa sugestão, né, na sua discussão. Esse é um outro estudo muito interessante, também feito no Japão. No Japão, a gente tem bastante estudo com ouvido absoluto, por conta de ser um país com uma cultura de estudo musical muito forte, né? E nesse estudo, o que foi feito, né? A gente teve 2 grupos, um com ouvido absoluto e outro sem ouvido absoluto, e aí vocês vão ver ao longo da apresentação que cada definição de quem tem e quem não tem ouvido absoluto é diferente para cada artigo, seja no tipo de teste utilizado, seja na porcentagem de acertos que é utilizada para definir quem é e quem não é ouvido absoluto. E aí isso vai causar essa grande heterogeneidade na literatura. E aí foi solicitado que os indivíduos identificassem sílabas. E essas sílabas foram apresentadas tanto de sílabas de solfejo, então do, ré, mi, fá, sol, lá, si, quanto sílabas não solfejo. E o que foi observado? Que indivíduos que tinham ouvido absoluto apresentavam um tempo de reação de identificação da sílaba mais rápido. Então, a tarefa era, você vai ouvir uma sílaba, assim que você identificá-la, você aperta o botão e me diz que sílaba que foi. Se o indivíduo acertava, aquilo entrava para análise do tempo de reação. E aí a gente tem aqui um gráfico mostrando que os indivíduos com ouvido absoluto, eles acertam, eles são muito mais rápidos em identificar qual foi a sílaba apresentada, independentemente se é uma sílaba de solfejo ou não. E aí, isso não está relacionado com a rapidez realmente de reação do indivíduo com ouvido absoluto, ou com qualquer questão auditiva mais periférica dele, porque quando foi solicitado que eles apertassem, né, numa outra situação, só de ouvir, você ouviu, você aperta, sem precisar identificar. Os 2 grupos foram muito semelhantes. Então, realmente, o indivíduo com ouvido absoluto consegue identificar unidades linguísticas fundamentais mais rapidamente, e depende menos de aspectos suprassegmentares ali da linguagem. Então, mais uma coisa falando a favor. Por outro lado, um outro estudo de Fujisaki e Kashino, de 2002, né, aqueles 2 primeiros autores ali naquele estudo que mostrou aspectos temporais e de local de tonotopia, esse outro estudo de 2002 comparou músicos com e sem ouvido absoluto em vários testes de habilidades auditivas básicas, incluindo resolução temporal, resolução de frequência e resolução espacial. Então, resolução temporal, né? Quão próximo 2 sons têm que estar para que a gente perceba como um som apenas. Resolução de frequência, quantos hertz entre uma frequência e outra eu preciso para perceber que são 2 sons de frequências diferentes.
E resolução espacial, qual que tem que ser a distância de duas fontes sonoras para que eu perceba que são duas fontes diferentes e não uma só. E perceberam que, na verdade, o ouvido absoluto foi igual a indivíduos sem ouvido absoluto nesses 3 testes. E aí concluíram que esses indivíduos com ouvido absoluto não apresentam orelhas particularmente boas. Aí nós temos a parte de eletrofisiologia. Vamos falar um pouquinho que a eletrofisiologia é muito bacana. A gente tem um estudo aqui de Matsuda e colaboradores, de 2013, que usou um exame eletrofisiológico chamado MMN, que é o Mismatch Negativity. É um tipo de onda eletrofisiológica que ela vai aparecer num paradigma oddball, que é aquele paradigma em que você apresenta sempre o mesmo estímulo e depois esse estímulo muda e volta depois para o anterior. Então, sei lá, pi, 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 pi. Aí vem um estímulo mais agudo e quando vem esse estímulo que é diferente dos demais, ele vai gerar um mismatch negativity. A diferença do mismatch negativity para outros potenciais mais cognitivos é que ele pede que o indivíduo não esteja prestando atenção. Então, na verdade, ele diz respeito a um processamento pré-atencional auditivo. Então, não tem uma questão cognitiva ali envolvida. E o que acontece quando você compara músicos com e sem ouvido absoluto no mismatch? No caso de uma nota que está na escala musical, né, ocidental, não tem muita diferença. Mas quando a gente fala de uma nota que está fora da escala, o mismatch negativity dos músicos com ouvido absoluto é muito maior do que o de músicos sem ouvido absoluto. E qualitativamente falando, esses músicos relatam que as notas fora da escala são desagradáveis e ríspidas. Mas esse estudo não controlou o fator treinamento musical, e isso é uma coisa importante que a gente vai ver lá na frente. Esse é um outro estudo que deu o que falar, estudo de Ito e colaboradores, de 2005, e eles fizeram alguns testes eletrofisiológicos, algumas análises eletrofisiológicas em indivíduos com ouvido absoluto e sem ouvido absoluto. Só que os indivíduos com ouvido absoluto, eles separaram em 3 grupos, alto, moderado e baixo. Então, diferentes níveis de acerto num teste de ouvido absoluto. E aí, o que eles viram nesses indivíduos? Eles viram que esses indivíduos apresentavam uma onda chamada P300, que é um tipo de potencial cognitivo, quando você pede para o indivíduo identificar, né, num paradigma oddball, e aí toda vez que ele percebe um som diferente, ele tem que dizer que aquele som foi diferente, né? Então é diferente do MMN porque existe atenção. E também identificaram uma coisa que eles chamaram de onda lenta positiva parietal, porque ela apareceu ali no eletrodo que estava na região parietal. E essas 2 ondas foram presentes no ouvido absoluto moderado, ouvido absoluto baixo e não treinado, mas estava ausente no ouvido absoluto alto. Como essas 2 ondas têm a ver com processos cognitivos e ela não aparece no ouvido absoluto que tem um desempenho melhor, então a gente pode concluir que se o cara tem um ouvido absoluto mais desenvolvido, então ele precisa de menos processos cognitivos para fazer essa tarefa, certo? Ele é mais dependente de uma coisa mais perceptual ali. E talvez esses processos sejam relacionados ao ouvido relativo. Outra coisa que eles notaram foi essa onda lenta negativa frontal, novamente no eletrodo ali frontal. Presente no ouvido absoluto baixo e nos não treinados, mais ausentes nos ouvidos absolutos alto e moderado. Então, novamente, uma onda lenta, mostrando ali uma atividade cognitiva que não está presente em quem tem um ouvido absoluto mais apurado. Ou seja, parece que o ouvido absoluto tem a ver mais com uma coisa mais precoce, né? uma análise mais precoce da informação auditiva. E outra coisa que eles acharam que foi um estouro foi uma onda específica chamada AP negativity, que é a negatividade do ouvido absoluto, que seria uma onda negativa ali por volta de 150 milissegundos, que pode ser considerado relativamente precoce, tá? Que seria específica para grupo com ouvido absoluto com desempenho melhor, né, de todos ali, sugerindo o envolvimento de um processamento mais baixo e precoce no ouvido absoluto. E aí ela ocorre na região do plano temporal, que é uma região já associada, né? Então, o eletrodo que estava aqui foi o que registrou essa AP negativity, que é uma região do plano, que é a região do plano temporal, que a gente já sabe que está bem associado com o ouvido absoluto. Então, parece que faz sentido, né? E só tem aqui essa negatividade. Nos outros grupos, ela não aparece. Parece que realmente é uma questão sensorial mesmo, né? Só que não. O grupo do Leipold e colaboradores, né, aqui o Leipold estava o pessoal lá
do grupo da Suíça, fez uma coisa que eu considero uma das coisas mais cruéis que você pode fazer na ciência, que é basicamente eles replicaram esses últimos 2 estudos que eu apresentei para vocês, controlando mais rigorosamente possíveis vieses e com uma amostra maior. E eles não acharam nada disso do que esses últimos 2 estudos acharam. Então, para mim, isso é uma crueldade terrível, assim. Mas é assim que avança a ciência, não é mesmo? Então, aqui, nós temos 3 grupos, eles usaram exatamente o mesmo método de divisão, mas com grupos maiores. E eles controlaram a questão do treinamento musical, que nos últimos 2 estudos não havia sido controlada. E aí, o que eles acharam? Realmente, um P300 é menor no ouvido absoluto mais avançado, né, mais acurado, e no ouvido absoluto moderado, o que concorda com outros estudos que sugerem um menor uso de memória de trabalho para identificar essas notas. Ok, esse resultado não só nos últimos estudos que eu comentei, mas em outros também aparece. A tal da onda lenta parietal positiva é menor no ouvido absoluto moderado em comparação com o ouvido absoluto baixo, mas não tem diferença para o ouvido absoluto alto, ou seja, parece que não é uma coisa muito linear aí, né? Quanto mais o ouvido absoluto é bom, menos essa onda aparece. Parece que não segue essa regra. E a tal da onda positiva lenta frontal está presente em todos os grupos. Isso aí não mudou nada, certo? E o tal do AP negativity não deu as caras nesse estudo, nunca apareceu, e eles não encontraram realmente esse possível marcador biológico do ouvido absoluto. E eles chamam muito a atenção para a questão de que o eletroencefalograma, né, ele é um potencial que não pode ser interpretado como uma atividade de uma região cortical específica. Então, não é porque você captou uma determinada onda no eletrodo parietal que aquilo ali tem a ver com o lobo parietal. Não é porque você captou uma determinada onda, o AP negativity, ali em cima onde fica o plano temporal, que aquilo é uma atividade do plano temporal. A resolução espacial do EEG, ela é muito baixa. A gente não pode fazer esse tipo de conclusão que foi feita no estudo de Ito e colaboradores. E aqui é interessante porque eles mostram a importância de replicar um estudo. Ou seja, se ninguém tivesse replicado o que Ito mostrou lá atrás, a gente aceitaria aquilo sem questionar. E aí, quando isso foi replicado com maior rigor científico, a gente vê que os resultados não são assim tão escandalosos como a gente tinha visto lá atrás, né? Uma coisa assim, né, de quebrar tudo. Então, olha como é importante, né? A importância da replicação de estudos, apesar de hoje haver uma pressão cada vez maior para que a gente tenha descobertas novas o tempo inteiro, né? E aí, por último, de eletrofisiologia, eu queria comentar com vocês esse estudo que é saído do forno, assim, em julho de 2021, falando de um potencial chamado FFR, Frequency Following Response, e como ele pode ser um preditor da capacidade de identificar uma nota. O Frequency Following Response, eu vou explicar ele um pouco melhor depois, mas por hora o que vocês têm que entender é que ele é um potencial que mostra como a nossa via auditiva está respondendo a aspectos temporais e espectrais do som ao qual ela é apresentada. Então, o Frequency Following Response, ele é um potencial que vai mostrar o quão bem a nossa via auditiva replica a informação sonora que está chegando nela. Ele é quase que uma foto do que está chegando na nossa via auditiva, tá? E aí eles aplicaram alguns testes comportamentais de percepção de frequência, o FFR com tom de piano, tom complexo e fala, então usaram sílaba sintética aqui, né, um teste de ouvido absoluto com tom puro e tom de piano, e aí eles fizeram uma análise de regressão de laço. Essa análise de regressão, você tem uma variável dependente, que é a variável que você quer explicar, e uma variável independente, que é a que vai explicar a sua variável dependente, tá? Essa regressão de laço é um tipo de regressão que vai tirando as variáveis que não são importantes e deixa só o que é importante. E essa regressão foi repetida 1000 vezes num processo chamado de validação cruzada, para tentar tirar qualquer instabilidade ali por conta da amostra que você tem. Então, você replica aquilo várias vezes para ver se é um resultado estatisticamente significante. E o que esses caras acharam foi muito interessante. O FFR, para piano e para tom complexo, então a resposta da via auditiva, o quão bem a via auditiva replica características acústicas de um tom de piano e de um tom complexo, foi um preditor significante do quão bem um indivíduo identifica uma nota. Por outro lado, a forma como a nossa via auditiva replica as características acústicas de uma sílaba de fala não foi um preditor significante para o quão bem o indivíduo vai num teste de ouvido absoluto. Então, parece que a nossa via, realmente existe uma
uma ação da via auditiva na identificação de notas, mas ela é específica para tons musicais, não é para qualquer som, apenas para sons musicais. E aí, olha só, o FFR para piano foi um preditor melhor para tons de piano do que para tons puros, né? Lembrando que os indivíduos fizeram um teste de ouvido absoluto tanto para tom de piano quanto para tom puro. Ou seja, mostrando que possivelmente pode ter a ver com uma questão de experiência. O tom de piano é um tom mais natural, que a gente está mais acostumado a ouvir, muito diferente de um tom puro que a gente praticamente não ouve no dia a dia. Outra coisa pode ser as pistas espectrais, porque elas estão mais presentes ali no tom de piano, que é um tom complexo, em comparação ao tom puro, que é um tom que não tem um espectro, ele só tem uma nota ali, né? Uma frequência apenas. Agora, o mais chocante de tudo, para mim, nesse artigo, é que eles fizeram 3 modelos para tentar prever o desempenho de indivíduos com ouvido absoluto no teste de ouvido absoluto, né? Um modelo com os testes comportamentais, um modelo com os testes eletrofisiológicos e um modelo com os dois. E, pasmem, o melhor modelo foi o que tinha apenas as medidas eletrofisiológicas. Então, as medidas eletrofisiológicas sozinhas são melhores preditores de como o indivíduo vai se desempenhar em um teste de ouvido absoluto do que as medidas comportamentais sozinhas ou as medidas comportamentais junto com as medidas eletrofisiológicas. Então, parece que essa fotografia que a gente tira da via auditiva é realmente um preditor bastante significante aí da nossa capacidade de perceber um tom no seu nível absoluto, né? E aí eles trazem aí na discussão que isso pode ser um indicativo de que o ouvido absoluto está relacionado a estágios mais precoces da percepção auditiva em regiões subcorticais. A gente sabe que o FFR tem muita influência, por exemplo, do colículo inferior. Mas alguns estudos mais recentes mostram que o FFR também sofre influência de um feedback, ou digamos assim, da via eferente, interferindo ali no sentido no sentido top-down, o córtex influenciando como é a resposta do FFR. Então, não dá para dizer que essa medida é puramente sensorial. Existe alguma questão cognitiva ali. E as variações anatômicas de um eletroencefalograma captado ali no escalpo também têm que ser levadas em conta. Aí eu vou falar rapidinho aqui da parte de neuroimagem. Esse é um estudo que saiu em 2019, de McKeaton e colaboradores, em que eles mostram a questão do giro de Herschel, que é a nossa área auditiva primária, ali, área de Brodmann 41, 42, mais ou menos. E aí eles mostraram que a área auditiva primária tem um volume maior para indivíduos com ouvido absoluto, em comparação a músicos sem ouvido absoluto e não músicos. E, além disso, ela é diferenciada na tonotopia dela. Lembra que eu falei que a tonotopia se mantém até o córtex? Ela é diferenciada na tonotopia. Então, aqui a gente vê, em azul, são as frequências mais graves. Então, parece que as frequências mais graves têm maior representação no córtex auditivo primário de um músico com ouvido absoluto do que no músico sem ouvido absoluto. Outra coisa que é bastante interessante é que ela tem a tonotopia é um pouco menos definida. Então, parece que um grupo maior de neurônios responde a um grupo maior de frequências. Não é tão... Esse neurônio responde para essa frequência, não é tão afiada, é uma coisa um pouco mais branda, uma coisa um pouco mais esparsa, o que parece contraintuitivo, né? A gente esperaria neurônios mais afiados para responderem especificamente a uma frequência, mas não é o caso aqui, né? Eles até comentam que foi o contrário do que eles esperavam que ia ser. Além disso, a gente tem outras regiões associadas com ouvido absoluto, diversas regiões. O plano temporal, que eu comentei, o plano polar, são regiões que ficam ali em volta da área auditiva primária. Na parte de cognição, a gente tem o córtex pré-frontal dorso-lateral, o giro frontal inferior. A gente tem uma série de regiões que são diferenciadas no músico com ouvido absoluto, mas é claro que a gente não consegue saber quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Será que foi... o fato de um indivíduo desenvolver o ouvido absoluto que fez aquela área se modificar, ou será que ele já tinha aquela área modificada e isso trouxe o ouvido absoluto, né? É difícil estabelecer essa relação de causalidade, né? Teria que ter um estudo longitudinal aí, o que acaba sendo bastante difícil por conta da raridade dessa população, né? E agora, com todo esse contexto aí, né, que a gente viu que a literatura tem uma briga grande, vou contar para vocês um pouquinho o que eu achei no meu doutorado até o momento, né?
cujo título é Correlatos Comportamentais e Eletrofisiológicos dos Processamentos Temporal e Espectral no Ouvido Absoluto e na Esclerose Mesial Temporal, que é uma outra parte, não vou falar disso aqui hoje, vou falar da parte de ouvido absoluto, que eu estou desenvolvendo lá na Faculdade de Medicina da USP, com apoio da FAPESP. Então, a gente já discutiu aqui bastante sobre processamento espectral, processamento temporal, né? Aqui a gente tem um estudo muito interessante mostrando a precisão temporal com a qual neurônios de macacos respondem a um som que é apresentado. Então, aqui a gente tem um raster plot, né? Mostrando que, basicamente, quando o som é apresentado, imediatamente o neurônio responde, ou com um atraso ou antecedência de poucos milissegundos. Então, é quase que o neurônio é muito bom em replicar aspectos temporais, né, do som. E o processamento espectral, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma transformada de Fourier. Então, você tem um espectro aqui, um tom complexo, que o nosso cérebro vai fazer uma espécie de uma transformada de Fourier. Então, ele vai decodificar esse tom complexo em diversas frequências, em tons puros, vamos dizer assim, né? Nas diversas frequências, nos diversos harmônicos que o compõem. E juntos eles vão dar essa nossa percepção de frequência. E a gente já viu aqui, né, já discutimos que eles podem ser avaliados tanto comportamental quanto eletrofisiologicamente. E aí eu vou dizer para vocês como é que eu fiz isso aí, né, no meu trabalho. Então, o objetivo do meu trabalho é investigar esses correlatos comportamentais e eletrofisiológicos dos processamentos temporal e espectral nos músicos com ouvido absoluto. Como que está a minha amostra, né? Como que ela está dividida? Eu tenho 3 grupos, um grupo com ouvido absoluto, um grupo sem ouvido absoluto e um grupo de não músicos. Eles são bastante semelhantes em relação a gênero, treino musical, escolaridade. Em relação à idade, o grupo de músicos com ouvido absoluto é um pouco mais velho que o grupo de não músicos. Mas isso parece ser pouco importante, porque as idades são muito próximas, né? 25,9, 22, todos jovens adultos, não parece ser algo que vai interferir nos nossos resultados, né? Infelizmente, minhas amostras são pequenas, acho que eu não preciso nem explicar o quanto que a pandemia interferiu aí nas coletas das pesquisas aí da vida. Então, acabou que isso ficou bastante prejudicado, mas vamos ver o que a gente consegue tirar desse pequeno grupo aqui que a gente tem de indivíduos. Todos eles não têm histórico para alterações neurológicas, alterações de desenvolvimento, de linguagem. A audição desses caras a nível periférico é normal e a nível central também, porque foi feita uma avaliação reduzida de processamento auditivo e a gente viu que esses caras conseguem perceber bem o som, não tem nenhuma espécie de disfunção que dificulte ali a percepção do som. O teste de ouvido absoluto é um teste feito por um colega lá da Federal do Rio Grande do Norte, o Rafael Bender, que ele publicou aí em 2016, e é um teste composto por 72 notas de piano. Essas notas são apresentadas de maneira aleatória, com intervalos que evitam que o indivíduo use ouvido relativo, então são intervalos mais difíceis de serem percebidos por ouvido relativo, e eu apresento para eles uma folha com esse pianinho aqui. E aí, assim que eles ouvem a nota, eles têm que circular qual foi a nota que eles ouviram. Então, foi uma tentativa minha de tentar ficar o mais simples possível, para esses caras não precisarem pensar em escrever. Então, tentei dar a dica tanto do piano quanto da letra da nota, para o cara conseguir se focar ali, de fato, na identificação da nota e somente isso. Tá? E aí, quais foram os testes que eu usei, comportamentais e eletrofisiológicos, para fazer essa análise do processamento espectral e do processamento temporal? No processamento espectral, eu usei um teste chamado teste de fala filtrada, que foi desenvolvido em 97, e é um teste composto por 25 monossílabos, em que cada orelha é avaliada individualmente, e esses monossílabos passam por um tratamento acústico, no qual a gente usa um filtro passa-baixo de 400 Hz. O que esse filtro faz? A partir de 400 Hz, ele vai tirando a energia espectral. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um estímulo normal e um estímulo com o filtro passa-baixo. E aí a gente vê que toda a energia ali para frequências mais altas, ela vai sumindo. Então, ele tira tira uma parte do espectro do som da jogada. E aí, se a gente olhar aqui, por exemplo, as consoantes do português, onde está mais concentrada a energia delas, a gente vê que boa parte das consoantes está para cima de 500 Hz. Então, a gente tem uma boa perda de informação de consoante. Então, eu estou partindo do pressuposto que, se o indivíduo tem um bom processamento espectral, ele vai conseguir
identificar essas palavras, mesmo com informação espectral faltando. É desse paradigma que eu estou partindo aqui. Em relação à avaliação do processamento temporal, eu vou usar o teste chamado teste de mascaramento temporal sucessor, que foi um teste desenvolvido lá no meu laboratório, em 2014, que é um teste que traz o paradigma do mascaramento temporal. Como que ele funciona? Você tem um apito e, logo em seguida, um ruído. Eles não co-ocorrem temporalmente, eles são sempre separados temporalmente. E, eventualmente, dependendo da proximidade temporal desses dois sons, o ruído que veio depois pode vir a mascarar o apito que veio antes dele, mesmo eles não co-ocorrendo, né, no tempo, o que é bastante louco, né? Mas pode ter a ver com o caminho que o som tem que fazer ao longo da via auditiva, e, enfim, por mais que seja um caminho rápido, ele é um caminho, né? Então, um som que mascara o outro, apesar de eles não co-ocorrerem ao longo do tempo. E aí, o que a gente mede nesse som, nesse teste? Qual é a menor distância que o indivíduo precisa para perceber o tom e não deixar com que esse tom seja mascarado. Então, quanto mais refinado o processamento temporal desse indivíduo, mais ele vai menos tempo entre os dois ele vai precisar para perceber os dois sons e não deixar o ruído mascarar esse tom. E aí eu tento encontrar qual que é o menor intervalo, o limiar, né? Então, falando um pouquinho do FFR, aqui a gente tem todos os parâmetros técnicos, eu não vou me focar nisso, mas eu vou explicar um pouquinho de como que a gente analisa, né, o FFR. Este é o estímulo acústico apresentado, e essa é a resposta do FFR. Essa é uma imagem do livro da Nina Kraus, que é uma grande pesquisadora de FFR, e ela resume bem o que o FFR faz. A resposta do FFR reflete os detalhes acústicos do estímulo. Então, é basicamente isso, é simplesmente o quão precisa é a representação do som ao longo da nossa via auditiva. E como que a gente pode analisar isso? A gente pode analisar tanto no domínio do tempo, do processamento temporal, quanto no domínio da frequência, falando de processamento espectral. Então, no domínio do tempo, a gente vai olhar as latências de algumas ondas. Então, a gente tem aqui onda 5, onda A, onda C, onda D, onda E, onda F. Cada uma delas indica ali um momento importante do nosso som que está sendo apresentado, que no caso é uma sílaba sintética da. Então, por exemplo, o complexo 5A é a transição do da, aliás, é a explosão do fonema D. Entre C e E, a gente tem a transição do D para o A. E F e O é o finalzinho, é quando já começa o A, um sinal mais periódico. E aí a gente vai fazer a coleta desse FFR e vai analisar a latência dessas ondas, para ver o quão bem ela está sendo replicada. E alguns parâmetros também sobre o complexo 5A, que vai falar a favor da questão da sincronia com a qual aqueles neurônios estão respondendo ao som que está sendo apresentado. Do ponto de vista de domínio da frequência, a gente vai avaliar a amplitude da resposta dos formantes daquela sílaba que está sendo apresentada. Então, a gente vai avaliar a amplitude da resposta para F0, F1 e as altas frequências, que aqui está denominado HF, de tal forma que, quanto maior a amplitude, melhor é a representação daquele formante naquela via auditiva, porque você tem mais neurônios respondendo para aquilo. Então, você tem um processamento temporal que está trabalhando mais ali. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês os meus resultados, que eu já adianto que vão confundir ainda mais a nossa cabeça, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vê é que a gente tem alguns resultados que se concentram em 0% de acertos no teste de ouvido absoluto, que são os nossos indivíduos sem ouvido absoluto, e resultados que se concentram em 100% de acerto, que são aqueles indivíduos que eu não tenho dúvida que têm ouvido absoluto. Mas a gente tem umas pessoas aqui no meio termo, né? E aí, eu decidi definir que quem tinha ouvido absoluto era quem acertava mais do que a chance nesse teste, que é um acerto em torno de 30%, e também que ele tinha um desvio da nota-alvo menor que um semitom. Então, foi esse critério que eu utilizei. Eu juntei algumas pesquisas e utilizei esse critério. Mas a gente vê que tem alguns indivíduos que ficam no meio do caminho, né? Então, fica aquela dúvida, né? O ouvido absoluto, ele é contínuo ou ele é dicotômico? Né? A gente ainda não tem essa resposta. E aí vamos ver o que aconteceu nos nossos testes. O teste de fala filtrada, a gente teve um efeito da orelha, que é um efeito bastante clássico nesse teste. A segunda orelha sempre vai melhor do que a primeira orelha a ser avaliada.
Então, é porque existe um aprendizado do teste, né, um teste bastante suscetível ao aprendizado, mas a gente não teve aí um efeito da presença de ouvido absoluto, né? Apesar de o ouvido absoluto ter tido um pouco mais de acerto aqui, né? A gente vê pela linha azul, mas de forma geral a estatística não foi significante em relação à presença de ouvido absoluto. E nas correlações a gente vê também que parece não ter nenhuma correlação estatisticamente significante, os resultados ficam bem esparsos em relação à porcentagem de acertos e tanto no fala filtrada quanto no teste de ouvido absoluto, e tanto nas medidas, né, de primeira orelha, segunda orelha, e nas medidas de acerto do teste de ouvido absoluto e média de desvio da nota-alvo. Então, parece que o desempenho aí o nosso processamento espectral do ponto de vista comportamental não se relacionou com o ouvido absoluto. Falando um pouquinho do mascaramento temporal, a gente não encontrou diferença entre as orelhas, então a gente decidiu juntar essas orelhas para aumentar o nosso poder da amostra. No entanto, novamente, a gente não encontrou nenhuma significância estatística em relação à porcentagem de acertos no teste de mascaramento temporal. Então, os grupos aparentemente não diferiram em relação a isso. Em relação ao limiar de detecção do intervalo, não teve diferença também. No entanto, a gente percebe aqui, olhando para os dados, que parece que o músico com ouvido absoluto teve um limiar maior do que os músicos sem ouvido absoluto, né? Talvez seja por uma questão de baixo número amostral, mas parece, né, que os músicos com ouvido absoluto precisam de mais intervalo, que é um pouco contraintuitivo. E aí, pesquisando um pouco, eu fui ver que esse teste envolve alguns aspectos atencionais que podem estar um pouco comprometidos no músico com ouvido absoluto, porque talvez ele esteja prestando atenção mais no processamento da frequência, né, daquele tom que é apresentado a ele, do que, de fato, no processamento de perceber se aquele tom está presente ou não, de perceber que existe um tom e depois um ruído. Então, ainda não consegui encontrar uma resposta para isso, mas, curiosamente, o ouvido absoluto tem um pouco esse efeito ao contrário do que a gente pensa em algumas coisas, né? Novamente, a correlação parece que não foi estatisticamente significante, então a gente não teve nada que chamou atenção aqui. A correlação, né, aqui estou apresentando o teste de ouvido absoluto, a porcentagem de acertos e o desvio em relação ao tom, à nota-alvo, em comparação com o acerto e com o limiar de detecção de intervalo do teste de mascaramento temporal. E aí, por fim, no FFR, o que a gente teve, né? Uma pequena diferença numa das ondas, o que fala pouco de um ponto de vista de uma interpretação funcional, porque foi apenas uma onda, mas a gente teve um efeito estatisticamente significante aqui. No entanto, ele apareceu para os grupos que têm treinamento musical em comparação ao grupo sem treinamento musical. Então, parece que é um efeito mais da presença do treinamento musical do que do ouvido absoluto em si. As demais ondas não tiveram diferença estatisticamente significante. E aí, a gente também tem aqui as medidas do complexo 5A, que também dizem respeito à questão temporal. A gente não teve diferença estatisticamente significante entre os grupos. Então, parece que o processamento temporal, do ponto de vista eletrofisiológico, também não teve nenhuma diferença. E aí, em relação ao nosso processamento espectral do ponto de vista eletrofisiológico, a gente tem aqui um estímulo que varia bastante, né? A gente vê aqui um intervalo de confiança bastante amplo, mas, de forma geral, a gente não teve nenhuma significância estatística uma diferença estatisticamente significante entre os grupos. Então, parece que, do ponto de vista eletrofisiológico, o processamento espectral não interferiu aí, não está relacionado com a presença de ouvido absoluto, tá? Então, no final das contas, a minha pesquisa, por mais que eu tenha aí para mim que essa questão perceptiva tem a sua importância no ouvido absoluto, acabou que a minha pesquisa foi no sentido contrário disso, não mostrando diferença entre esses músicos com ouvido absoluto, sem ouvido absoluto, e não músicos em relação aos processamentos temporal e espectral do som. E aí pode ser por uma série de fatores, né? Pode ser por conta da minha amostra, que é pequena, né? Infelizmente eu não consegui aumentar mais essa amostra, então isso pode gerar aí um resultado que acaba não sendo estatisticamente significante.
Isso pode ser por conta dos testes que foram utilizados, eventualmente testes que não foram muito sensíveis, né? A gente lembra lá atrás que teve um outro estudo com o FFR que mostrou que a fala não é um bom preditor, né, no FFR para ouvido absoluto, e aqui eu usei estímulo de fala. E os testes comportamentais que eu usei são testes clínicos, talvez eu tenha que usar uma coisa mais de um desenho psicofísico, um experimento mais controlado e menos clínico, o que vem um pouco do meu background como fonoaudiólogo. E a outra coisa é a questão da diferença de critérios para definir quem é e quem não é ouvido absoluto. O meu critério é diferente de todos os outros que eu apresentei para vocês. Na verdade, todo mundo é diferente de todo mundo, o que acaba dificultando muito a comparação do que é um indivíduo com ouvido absoluto num estudo e o que é um indivíduo com ouvido absoluto no outro estudo. Então, urge a gente correr atrás de um consenso nisso para a gente conseguir avançar um pouco melhor nessa área. Então, é isso. Eu acho que hoje, como eu falei para vocês, a gente vai sair com mais dúvidas do que com respostas, mas a gente tem alguns indicativos interessantes do envolvimento da nossa via auditiva na percepção de notas, na percepção absoluta de notas, e aí talvez isso possa ter implicações diversas lá na frente, né? A gente pode começar a pensar como que eu posso entender quais são as predisposições de um indivíduo a ter ou não ouvido absoluto, ou quais tipos de estímulos levam o indivíduo a ter ou não ouvido absoluto, e qual de fato é o benefício ou não de ter essa habilidade, o que também ainda está em muita discussão na literatura, tá bom? Então, gente, era isso. Quero agradecer a vocês. As referências estão todas aqui. Se alguém tiver interesse, posso enviar também. A literatura é muito interessante. E quero agradecer aí ao meu grupo de pesquisa, essa é uma foto antiga. Quero agradecer ao convite da professora Patrícia, novamente, e agradecer pela atenção de vocês aí nessa segunda-feira nublada. Muito obrigado, gente. Carlos, parabéns pela palestra, pelo seu trabalho. É sempre muito estimulante, né, ouvir esse assunto, que foi um assunto que me mobilizou também para começar a fazer pesquisa na área da cognição musical. E assim, é impressionante como já se fala de ouvido absoluto, né? A gente já sabe que existem artigos sobre ouvido absoluto, artigos científicos desde o século XIX, e desde então a gente está, né, nesse percurso tentando entender o que é essa habilidade, quais são as características comportamentais, psicofisiológicas, anatômicas, funcionais, né? E muita gente, né, se debruçando sobre isso, e a gente ainda não tem, né, um consenso nem sobre o que é essa habilidade, né? Então, eu queria agora abrir para perguntas, né, para quem tiver pergunta, por favor, abram suas câmeras, fiquem à vontade para conversar aqui diretamente com o Carlos. Eu teria uma pergunta inicial, né? Se você me permite, né? Tendo em vista todo esse panorama, né, que eu falei aqui rapidamente, né, dessas inquietações desde há tanto tempo, né, e a aura misteriosa, né, dessa habilidade, e até hoje a gente não ter respostas mais concretas, né? Tem todos esses problemas metodológicos que você mencionou ao longo da sua fala, de caracterização, enfim. Por onde a gente vai? Por onde você vê a pesquisa do ouvido absoluto hoje, tendo em vista todo esse panorama, né? Qual que seria a sua ideia com relação o que precisa ser feito para que haja um certo consenso? Você falou em consenso, a gente precisa caminhar na direção de um consenso. Olha, Patrícia, eu lembro que a gente até se juntou uma vez, né, no nosso grupo lá, que acabou a gente precisa retomar, né, aquele trabalho da gente discutir o ouvido absoluto, porque aqui no Brasil, gente, é meia dúzia de gente que discute isso, então você junta todo mundo num grupo de WhatsApp ali, né? Eu acho, Patrícia, que eu sinto que a gente está caminhando mais no sentido de começar a falar disso como uma coisa contínua mesmo, né? Uma habilidade mais contínua
sem a gente ficar tão preso a critérios de tem ou não tem, até a gente ter alguma coisa um pouco mais objetiva para a gente definir quem tem ou quem não tem. É uma tristeza ver os resultados do Ito não se replicando, né? Porque ele achou ali o que parecia ser um marcador biológico, né? Uma onda ali, né, num EEG, que só aparecia no músculo com ouvido absoluto. Então, né, achamos o marcador biológico do ouvido absoluto, mas isso não se replicou, né? Então, enquanto a gente não tem esse marcador, eu vejo mais vantagem de a gente ir tentando tratar isso de uma forma mais contínua, como a gente viu nesse estudo do FFR ali de Reis e colaboradores em 2021. Eles até estabeleceram, esse aqui é ouvido absoluto, esse aqui não é, com base em autorrelato, mas todas as análises foram com base na distribuição da porcentagem de acertos, né? Mas aí a gente esbarra em outras coisas, né? Por exemplo, vamos falar do desempenho contínuo. Com qual estímulo, né? E com quantas notas? Eu acho que a gente precisaria realmente fazer assim congresso, sabe? Um congresso e todo mundo sentar e aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos definir aí quais são os estímulos que a gente vai usar, quantos estímulos vamos ter, qual vai ser o desenho, né? Seria muito interessante se a gente tentasse realmente padronizar um teste. Eu acho que ia facilitar demais. Mas pode não ser o teste mais certo para definir a habilidade. Tudo bem, a gente aprimora ele depois, mas pelo menos a gente tem um ponto de partida que todo mundo está falando a mesma língua. Exatamente. Né? Enquanto isso, fica cada um usando o seu teste e colocando um no scanner, né, num canto e outro fazendo eletrofisiologia em outro, com testes diferentes e falando de coisas diferentes, separando grupos com critérios diferentes também, né? Perfeito. Então, de fato. Vamos organizar, Carlos? Vamos, nossa, estamos precisando demais, porque é essa coisa, né? Aí os seus resultados não se replicam, e aí por que não replicou? Putz, é porque eu usei outro teste, né? E aí cada grupo tem o seu teste, ninguém quer abrir mão do seu teste, né? Porque foi o meu grupo já usa esse teste há 10 anos, tal, né? Então, acho que é um pouco essa coisa da gente... O cientista tem um pouco daquele ego, né? De, é meu filho, né? Meu filho, meu artigo é meu filho, né? Minha pesquisa é meu filho. Mas não adianta nada, né? Se a gente ficar nessa torre de Babel, porque quando você vai ler sobre o ouvido absoluto, parece uma torre de Babel. Exatamente. Essa é a sensação. Então, abrir um pouco mão do ego, né? No sentido mais puro da palavra, pelo bem comum, assim, para a gente avançar de verdade nisso, né? Com certeza. E aí, perguntas, pessoal? Tem alguém aqui, acho que de mão levantada. Oi, Karina, pode falar. Olá, boa tarde. Desculpa o barulho, mas eu vou aproveitar para fazer a pergunta. Sobre ainda essa questão da caracterização, né, do ouvido absoluto. E tem muito a ver até com uma pergunta que já foi colocada aqui no chat, e essa autodeclaração do ouvido absoluto que você está colocando, né, todas essas problemáticas. Tem uma situação em específico que eu gostaria de te perguntar, em relação à enarmonia, por exemplo, porque hoje a gente utiliza um sistema temperado, né? E já presenciei situações de, por exemplo, estar tocando uma determinada nota, num exercício dentro de um contexto de universidade. Se esperava que fosse, né, falado que era nota Fá sustenido, e a pessoa ouviu um sol, né? Ouviu o fonema sol. E aí eu gostaria até de, dentro dessa questão da enarmonia, dessa questão, né, questão harmônica, que é muito mais complexa, né, muito física, enfim, essa diferenciação dentro dessa questão de se autodenominar um ouvido absoluto. Porque eu já ouvi também muitas situações, por exemplo, uma pessoa, ela consegue, ela sozinha,
ela entende que todos os sons que ela ouve, ela consegue identificar de uma forma natural, porque acontecem muitos relatos de pessoa falar que ouviu o nome da nota, né? Não necessariamente tem uma consciência bem presente, né? Estou ouvindo a nota Fá sustenida, às vezes só ouviu a palavra Fá, né? E dentro de situações que até você falou que em alguns momentos foram desconsideradas a questão de atenção, né? E foi colocada em uma situação de, por exemplo, amigos fazerem um desafio, né? Aí a pessoa ficou tensa e errou. E aí, então não é ouvido absoluto. Então, eu gostaria de te perguntar, dentro dessa questão, eu entendi que é bem difícil, né, caracterizar isso, mas dentro da sua trajetória, como que foi e se você encontrou essas questões? Tá, vamos ver se eu consegui entender a sua pergunta para responder. Vamos lá. O que acontece, né? A coisa do autorrelato, ela era bastante utilizada antigamente, né? Acho que era uma coisa bem forte, né? E aí depois a gente começou numa pegada de vamos estabelecer testes e critérios para definir quem tem e quem não tem, mas parece que a coisa do autorrelato está voltando um pouco. Eu tenho visto algumas pesquisas mais recentes usando a questão do autorrelato. O autorrelato parece ser mais uma estratégia para a gente conseguir né, nas pesquisas, uma ampla gama de possibilidades, porque você vai ter indivíduos que dizem ter ouvido absoluto que acertam 40% no teste, e você vai ter indivíduos que dizem ter ouvido absoluto que acertam 100%. E você vai ter indivíduos que dizem não ter ouvido absoluto que acertam 70%. Né? Então, assim, o autorrelato, eu diria que ele é pouco confiável como um critério de corte, mas ele é interessante para você ter indivíduos, porque tem indivíduos com diferentes desempenhos por conta do critério que aquele cara usa, né, como o que é ouvido absoluto para ele, né? O que você estava falando dos enarmônicos e tudo mais, eu acho que o tipo de treino que a pessoa recebe ao longo da vida parece ter bastante influência sobre como esse indivíduo vai desenvolver esse ouvido absoluto. Então, não é raro indivíduos, não é raro assim, mas existem relatos, né, anedóticos, vamos falar assim, de indivíduos que aprenderam música em instrumentos desafinados, e aí esses indivíduos desenvolveram ouvido absoluto, mas desenvolveram ouvido absoluto naquele instrumento desafinado, e aí o sistema todo do cara é desafinado. Né? Ele chama todas as notas, né, proporcionalmente de acordo com a desafinação do que aparecia ali naquele instrumento. Né? Agora, você trouxe também a questão, né, do nervosismo, né? É engraçado porque o ouvido absoluto, como é que a pessoa sabe que ela tem ouvido absoluto? Está lá na aula de música, alguma coisa acontece, aí a professora vira de costas, toca 3 notas, a pessoa identifica, pronto, ela tem ouvido absoluto, né? Então, é bastante variado, né? Por isso que eu acho que a gente tem que desapegar um pouco desse termo de tem ou não tem ouvido absoluto, ou que o músico que tem ouvido absoluto ele é melhor ou não que um outro músico. É uma habilidade diferente, né? Tem inclusive pesquisadores que falam que é como se fosse um truque, né, de festa, é como aquela coisa que você faz assim, né, quando você quer impressionar uma roda de amigos, né? E aí você, sei lá, eu dobro a língua em 3 partes, né? Então tem um pesquisador, inclusive, que fala isso, né? Que o ouvido absoluto tem mais essa cara do que de fato uma coisa assim que transforma aquele cara num virtuoso, né? É claro, né? Muitos músicos se utilizam sim da habilidade que o ouvido absoluto traz para ele, mas é em situações muito específicas, né? Nem em todas as situações isso vai ajudar, né? Não é geral assim. Então, eu acho que a gente tem que desapegar um pouco dessa coisa, né, eu tenho, não tenho, né? Eu, particularmente, se eu fosse dizer, eu diria que eu não tenho, mas eu tenho um desempenho acima da chance, porque eu tenho algumas notas na minha memória, e aí eu vou usando aquela nota de referência e vou usando o ouvido relativo para achar. Né? Eu tenho treinamento musical, então eu tenho um dó, eu tenho um sol memorizado, e a partir do dó e do sol eu vou fazendo. E se o indivíduo faz isso rápido o suficiente,
e ele acerta tudo no teste, será que ele não tem? Então, eu acho que a gente tem que ir um pouco por aí, sabe? E tem que ir um pouco desapegando um pouco dessa ideia de, tem, não tem, por que que tem, por que que não tem. Acho que o Rafael Bender, esse colega que eu até citei, ele comenta sobre leitura, por exemplo. A gente não fala de se a pessoa tem ou não tem leitura, né? Assim, a partir da hora que a pessoa é alfabetizada, assim, a partir da hora que a pessoa é musicalizada, ela passa a ter um certo nível de capacidade de identificar uma nota. E você vai falar em diferentes níveis. Você não vai falar se a pessoa tem ou não tem leitura. E qual é o critério para ter ou não ter leitura? Ler Guerra e Paz, do Leão Tolstói? Ou ler uma receita de bolo? Né? A pessoa lê, né? As pessoas leem em diferentes níveis, com diferentes níveis de compreensão, e todo mundo lê em algum grau, se já foi alfabetizado. Então, eu gosto um pouco dessa analogia, sabe? Eu acho uma forma interessante de enxergar. Mais ou menos isso? Nossa, você respondeu tudo. Obrigada. Pessoal, acho que a gente já passou do horário, mas acho que a gente ainda tem uma pergunta aqui no chat, que talvez a gente possa tentar responder. E vamos ver aqui. Carlos, você tá com o chat aberto? Consegue ler aí? Não sei se entendi bem, mas em uma metodologia do ensaio foi utilizado um filtro passa-baixa, né, de 400 Hz. Como chegou nesse valor ou como determinou? Então, esse é um teste que ele é bastante antigo, na verdade, Roberta. E aí eu até estou pensando, a gente até precisa repensar ele, porque como eu comentei com você, né, o meu background ele é muito clínico, né? Então é um teste que a gente usa bastante na clínica, né? Mas a gente está precisando rever esse teste. E aí o corte em 400 Hz, ele tem esse critério de tentar tirar a informação das consoantes, né? Mas eu acho que vale a pena a gente rever, sim. A minha ideia não era ter... A minha ideia era simplesmente usar um estímulo acústico degradado ali, né? Um estímulo acusticamente degradado. A ideia é cortar as consoantes, porque elas costumam ser as que carregam mais a capacidade de você identificar uma palavra, né? A consoante que vai te dar o entendimento da palavra. Então, tirando essa informação, será que o indivíduo segue sendo capaz de identificar essa palavra, tirando essa informação da consoante? E aí a minha proposta era que, se ele segue sendo capaz de fazer isso, então é sinal que ele fecha esse buraco espectral que ficou naquele som satisfatoriamente. Então, não sei dizer se esse paradigma está totalmente correto, mas pensando assim faz sentido para mim, sabe? Nunca vi ninguém utilizar nesses termos. Talvez eu tenha visto uma outra coisa de teoria da informação, né, com filtros e tudo mais, mas a ideia é mais ou menos essa, com esse teste. Mas eu acho que dá para aprimorar isso um pouco mais com um teste mais de laboratório, psicofísico, controlando um pouco mais as variáveis, uma coisa menos clínica, né? Que eu também estou aprendendo a sair um pouco dessa coisa da clínica e ir mais para o laboratório. Inclusive, é por isso que eu estou aqui na UFABC, para aprender um pouco mais para o laboratório, né? Oi, é eu que fiz a pergunta. A Beata falando aqui. Tudo bem? É que eu não sei nem se eu vou contribuir de alguma forma, mas é assim, quando... Talvez eu até fuja um pouco do assunto, assim, mas é que quando você faz mixagem e masterização do som, geralmente você tira as frequências mais baixas para você ter uma definição maior das frequências mais altas do som, né? E aí me assustou quando eu vi a questão dos 400 Hz, porque a gente sempre faz essas rupturas em 40, e aí quando não deu a gente tira 80 Hz, e da minha experiência quando eu estou mixando som, é muito incômodo. Eu vejo assim, alguns amigos não sentem o incômodo de ter muitos graves no som, né? E para mim às vezes é insuportável. Então, logo que eu começo a trabalhar, eu já vou tirando chego às vezes a tirar 100 Hz, né? Então, eu não sei se aí você disse que ainda está indefinido nos resultados, né? Não sei se, mesmo não tendo um significado científico como você tem na fonoaudiologia com relação às consoantes, se você teria um resultado diferente, tirando menos, né, dessas frequências. Eu achei bastante. É um corte que você faz mesmo, né, 400 Hz. Eu achei Sim. muito grande.
A ideia é justamente tornar o som bem difícil de ser identificado. Parece que o indivíduo está falando no telefone, né? O telefone é um corte de frequência, né? Na verdade. Uhum. Então, a ideia é justamente que seja, de fato, um desafio, né? Que seja... Porque quando a gente vai tirar as frequências baixas, né? A gente faz um passa alta e tira ali aquele ruído, Isso. né, de 40 Hz, você está tirando o ruído, deixando o som mais limpo. Aqui a ideia é deixar o som mais sujo mesmo. Ah, Entende? entendi. A ideia é deixar mais sujo para ver se isso dificulta mais para quem não tem ouvido absoluto do que para quem tem. A minha ideia era essa, mas até o momento a gente não achou nada. Mas eu ainda tô mexendo nesses dados aí. É aquela coisa, né? A estatística é a arte de torturar os dados até eles darem a resposta que você quer, né? Eu já ouvi essa frase em algum lugar. Mas a gente vai dar uma mexida aí, vamos ver o que acontece, né? Isso, Mila, tira Esclarecida de agora. 400 para cima. Para mim, obrigada, viu? Esclarecido agora os 400. Eu fiquei pensando aqui, como assim? Obrigada. Legal, Beta. Obrigado pela pergunta. Bom, acho que a gente encerra por aqui, né? Passamos bastante aqui do nosso horário, mas queria agradecer mais uma vez não por sua causa, a gente começou tarde, Carlos, não sinta-se culpado, não. Na verdade, eu que atrasei aqui o início, porque por conta de problemas técnicos, né? Mas queria agradecer a todos que participaram da conversa, agradecer muito você, Carlos, por compartilhar com a gente esse seu trabalho. E assim, fiquei animada em retomar a conversa aí para a gente pensar alguma coisa em como poder ajudar nessa reflexão, né, sobre o ouvido absoluto, como a gente pode contribuir um pouco, né, com esse debate que se estende aí por tanto tempo, né? Adorei a ideia de pensar num simpósio aí de ouvido absoluto. Quem sabe, né? Acho que vale, hein? Agora que a gente já está craque nessa coisa de online, de online, né? Exatamente. Agora que a gente está craque nisso, eu acho que é 2 pulos, assim, para a gente juntar uma galera de vários lugares aí. Exatamente. Bom, legal. Deixo o convite aqui já para a próxima palestra em novembro, da Letícia Dias, no dia 8. Vai ser a última palestra de 2021 já, né? O ano mal começou e a gente já está na última palestra. Enfim, espero todos e todas de novo aqui com a gente. Carlos, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E até a próxima, então. Muito, muito, muito obrigado, Patrícia. Estou muito honrado aí de poder apresentar meu trabalho e foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Tchau, tchau, pessoal.